Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Um bom início de noite aos queridos peregrinos e peregrinas de Nossa Senhora e fiéis da nossa arquidiocese, jovens, seminaristas, religiosos, queridas religiosas, presentes aqui na Casa da Mãe. E vocês que rezam conosco pela rede Aparecida de comunicação. Saudamos com alegria e acolhemos a todos com muito carinho. Hoje, no Dia dos Pais, início da Semana Nacional da Família, com o tema Família, Fonte de Vocações, nós temos a abertura da 54ª Semana Vocacional, uma bonita iniciativa do Secretariado Vocacional Redentorista, que se realizará ao longo desta semana, aqui no Santuário, com transmissão pelos meios de comunicação. E o tema é Vocação é Graça. E o texto bíblico iluminador de Marcos 3, 13 e 19 é: Jesus chamou e enviou os que Ele mesmo quis. Irmãs e irmãos queridos, quantas motivações para celebrarmos bem e que nos recordam que a origem, o centro e a meta de toda vocação e missão é a pessoa de Jesus Cristo. Na liturgia deste domingo do 19º do tempo comum, ouviremos palavras encorajadoras de Jesus. Coragem, sou eu, não tenham medo. A fé nos salva de toda provação, de todos os problemas da nossa vida e nos faz dar uma resposta confiante ao chamado do Senhor. Na escuta de sua palavra, por meio da oração filial e íntima com o Pai, sentimos a presença divina no mar agitado de nossas limitações e fraquezas humanas. Rezemos por todos os papais, vivos e já falecidos, que continuem espelhando o rosto de Deus Pai, que São José proteja e guia a todos na missão de amar, criar e educar seus filhos com doçura, proximidade e firmeza. Elevemos hoje uma prece especial em favor da vida. Que nesta semana vocacional e à luz do mistério de Cristo, cada pessoa compreenda a sua vocação como graça e missão. Iniciemos a Eucaristia entoando o canto de abertura com o coral dos romeiros e acolhendo a procissão de entrada. Vem comigo, vem amigo, vem. Todos cantando, vem comigo, vem, Vem amigo, vem. Segue o meu caminho. Precisa abandonar seus pais e seu dinheiro, se quer comigo andar. Não andará sozinho, com medo de errar. Terá um companheiro, com ele a caminhar. Não andará sozinho, com medo de errar. Terá um companheiro, com ele a caminhar. O Redentor te chama. O Redentor te chama pelo nome, escuta seu apelo, disposto a caminhar. Toda a igreja cantando. O Redentor te chama pelo nome, escuta seu apelo, disposto a caminhar. Vem comigo, vem, vem amigo, vem, vem comigo,
Redentor te chama pelo nome, escuta seu apelo, disposto a caminhar. Todo o povo. O Redentor te chama pelo nome, escuta o seu apelo, disposto a caminhar. Estamos na casa da mãe, na abertura dessa semana vocacional. Maria é modelo dos vocacionados. Que ela oriente o barco da nossa vida e o barco da igreja, para que em todas as horas possamos sentir a presença do seu Filho. Como mãe, mestra e discípula missionária, ela nos ensina a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria o chamado em qualquer estação vocacional. Recebamos entre nós a Senhora Aparecida, conduzida pelos jovens da paróquia do Senhor Bom Jesus aqui de Potim, os nossos seminaristas redentoristas, e que ela abençoe esta semana vocacional, nos faça amar, rezar, animar, valorizar, cultivar e promover vocações na igreja. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confia. Levantando o seu folheto. Ave Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Intercessora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. levantando o folheto, bonito. Ave Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Transformadora Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, espelho de competência, afasta a violência, enche o mundo de paz. Saudando a mãe das vocações. Ave Maria, cheia de graça, plena de graça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou um mundo novo só por amor. Salva de palmas à Senhora Aparecida, modelo dos vocacionados,
mãe de todos os chamados. Que ela nos abençoe, abençoe a nossa juventude, os nossos seminaristas, formandos e formandas. E quem preside a nossa festa vocacional, a abertura desta celebração, é o nosso querido padre Marlos Aurélio da Silva. Ele é o nosso superior provincial dos missionários redentoristas aqui da nossa querida província de São Paulo, na pessoa do reitor do Santuário Nacional, querido padre Eduardo Catalfo. Nós acolhemos os muitos missionários redentoristas, padres, irmãos, seminaristas, noviços que concelebram, padre e diácono também de outras dioceses. Bem-vindos todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Logo no início da nossa celebração, temos sempre a oportunidade de pedir a Deus o perdão das nossas faltas, dos nossos erros. E hoje queremos fazer, quando não somos capazes de responder com prontidão, com positividade ao chamado, ao convite que Deus nos faz. Dentre as muitas vocações, não só para a vida consagrada, a vida presbiteral, mas também a nossa missão de leigos, a missão e vocação do pai de família. Como acreditamos num Deus que é Pai misericordioso, nos dirigimos a Ele agora, suplicando que nos dê o seu perdão, a sua misericórdia. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de Levantando nós. nossa mão, pedindo perdão. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. E que o nosso Deus, este Pai misericordioso, rico na misericórdia, tenha de nós compaixão, perdoe os nossos pecados e um dia nos faça participantes da vida eterna. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.
louvando. Glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Com alegria. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito divino, de Deus Pai no esplendor. Todo o povo bem feliz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Rezando por todos os pais, vivos, os já falecidos, rezando pelas vocações. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos e filhas, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, estamos sendo chamados para fazer ressoar a palavra. O tema deste dia da abertura da Semana Vocacional nos diz: subiu a montanha e chamou a si. O chamado do Senhor nos compromete em continuar a sua missão profética e redentora no mundo, anunciando a palavra, a boa nova do reino a todos. Recebamos entre nós a Bíblia Sagrada cantando. Quero levar esta Bíblia, ir cantando em procissão, e feliz como quem leva a luz do céu em sua mão. Bem alto, saudando a palavra de Deus, a palavra da vida, a palavra que nos chama. Entre nós e o bom Deus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe aos céus, é bênção que a terra desce, é prece que sobe aos céus. O Senhor nos dirige a sua palavra para que possamos ir para outra margem numa esperança confiante. Ouçamos as leituras deste domingo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite.
E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida, nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesma, segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que desce, quando a sua humanidade, Cristo, a qual está acima de todos. Deus, bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
no Senhor com fé, esperança e amor. Espera em sua palavra, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa saudação aos padres concelebrantes, aos irmãos seminaristas, mas também às irmãs religiosas, aspirantes, as postulantes, noviças, enfim, todos nós da vida consagrada, com as nossas várias congregações, com os carismas que Deus dotou a igreja, né? Formamos essa grande família nesta noite, rezando pelas vocações. Saudação a todos aqueles que rezam conosco também pelos meios de comunicação, Rede Aparecida de Comunicação especialmente, e a você, romeiro e romeira de Nossa Senhora Aparecida, aqui na Casa da Mãe, que vem participar desta Eucaristia, hoje também, no Dia dos Pais. Então eu pediria uma salva de palmas a todos os pais aqui presentes, aqueles que rezam conosco também pelos meios de comunicação. Conforme o irmão Alain já disse no início, nós estamos, a partir de hoje, começando a 54ª Semana Vocacional. Antes mesmo de existir a televisão, já fazíamos isso, os missionários redentoristas com as outras congregações, através das ondas da Rádio Aparecida. Então aqui no santuário, há 54 anos, nós realizamos a Semana Vocacional, que é um tempo muito especial para a gente rezar pelas vocações, mas também
para criarmos uma consciência, uma mentalidade, nós dizemos hoje em dia, né? Uma cultura vocacional. Todos nós somos vocacionados. Foi-se o tempo de falar assim, esse assunto de vocação é coisa de padre e de freira. Estamos enganados. Tem a ver com cada e todos nós. Cada um de nós e todos nós somos vocacionados. Deus nos chama à vida. E depois Deus vai também colocando no nosso coração possibilidades, vai fazendo apelos, vai dando sinais do que Ele quer para cada um de nós. E à medida que a gente faz esse discernimento, qual o caminho que eu vou tomar na minha vida, é a grande chance que nós temos de nos realizar como pessoa, mas também como cristão, como pessoa que tem fé em Deus e percebe o quanto Ele nos ama, o quanto Ele quer que cada um descubra o seu lugar e faça o bem. Como diz o Papa Francisco, ninguém pode vir a este mundo se não fizer o bem ao menos a uma pessoa, concretamente. Não é só na vontade, no desejo, mas concretamente eu preciso semear o amor, a bondade, assim como Deus continuamente nos oferece da sua parte. Veja que riqueza a liturgia da palavra que nós ouvimos nesta noite. E eu gostaria que a gente colocasse os olhos, as lentes vocacionais, para a gente ver alguns elementos importantes desta rica liturgia da palavra, que pode também iluminar o nosso caminho vocacional, o nosso processo como povo vocacionado de Deus. A primeira leitura do livro dos Reis dá uma indicação importante. Nós acreditamos num Deus que se revela dentro da história humana, de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. O Deus no qual nós colocamos nossa fé não é um Deus distante que criou o mundo e virou as costas para nós, mas é um Deus que vai se revelando, se mostrando ao longo de toda a história. Ele dá sinais da sua presença e às vezes nos surpreende muito, porque nós imaginamos Deus de uma forma e Ele se mostra muito diferente da nossa lógica, da nossa forma de pensar, do nosso modo de conceber. Veja então aquilo que acontece com Elias, que está fugindo de uma perseguição. O profeta é sempre aquele que acaba incomodando, porque ele diz as verdades das coisas de Deus, e ele vai se refugiar, mas ao mesmo tempo está buscando também a força de Deus para que ele possa perseverar na sua missão profética. A oração, o encontro com Deus é que nos sustenta nos momentos das dificuldades, das exigências da vida. E ali há muitos fenômenos aonde Deus poderia se manifestar, como fez tantas vezes dentro da história da Sagrada Escritura, da história do povo de Deus. Deus pode se manifestar no fogo, no mar, Deus pode se manifestar através das pessoas, mas ali, a experiência que Elias fez, Deus se manifestou na brisa suave, leve, não foi na agitação, não foi no barulho, não foi em fenômenos portentosos. Isso para dizer para nós, todos vocacionados, é preciso estarmos atentos aos sinais de Deus na nossa vida. Não espere que Deus venha com o microfone, nem soltando foguetes em cima de você para te chamar para alguma vocação. É no cotidiano da vida, na simplicidade das coisas, que Deus vai se manifestar, que Ele quer falar ao seu coração. Por isso mesmo talvez seja necessário termos momentos, de solidão para ouvir a voz de Deus. Nós vivemos num mundo muito agitado, muito barulhento. São muitas vozes que podem nos desviar da voz de Deus, que fala ao nosso coração, que fala na simplicidade da vida, na simplicidade dos acontecimentos. Às vezes utilizando-se até de pessoas que vão nos convidar, que vão fazer para nós esta solicitação: venha conosco, venha trabalhar pelo reino. É Deus falando, por isso, atenção.
O Evangelho de Mateus, que nós ouvimos, é chamado, sobretudo esse capítulo 14, como o discurso eclesial. Capítulo 14 até o 18 do evangelista Mateus. Também traz alguns elementos muito interessantes e que servem de critério para o nosso discernimento vocacional. Nós que estamos nessa noite rezando pelas vocações, pensando a importância disso na vida da igreja, na nossa vida de fé. Jesus, que depois de multiplicar os pães, sobe a montanha para orar, para rezar. E manda os discípulos para outro lado da margem, no barco. Jesus que reza. Se você ainda não se perguntou, valeria a pena perguntar. Ele é homem-deus e precisa rezar? Sim. Sobretudo o Evangelho de Lucas é onde mais aparecem cenas da vida de Jesus em oração. Porque a oração coloca o coração de Jesus, homem, filho, em sintonia com o coração do Pai, Deus. É na oração que vai se tornando cada vez mais clara a missão que o Pai está confiando ao Filho. Olha outro critério importante então, para todo vocacionado: oração. Sem oração a gente não descobre a vocação. É preciso rezar. Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? Qual que é a missão que o Senhor está me confiando? Mas isso não é demais para mim? Então a oração sempre vai nos ajudar a amadurecer, a chegar a uma resposta convicta, segura daquilo que Deus quer e daquilo que eu posso realizar também. Deus jamais vai nos impor um fardo, mas Deus quer sempre nos convidar, nos fazer participantes da missão que Ele deu ao Filho, que Ele deu à igreja, da qual todos nós participamos. Outro elemento importante que aparece nesse Evangelho: a barca. Os discípulos de Jesus numa barca no mar da Galileia. Barca é símbolo da igreja, comunidade de fé. Olha o critério importante vocacional: todo chamado é para um serviço, para a comunidade dos irmãos e irmãs. Deus não chama para dar privilégio para ninguém. A vocação, qualquer que seja que nós assumamos, não é um status, não é para a gente ficar mais importante do que os outros, mas Deus está nos confiando um serviço. É isso que a igreja no Brasil está falando através desse ano vocacional: vocação, graça e missão. Não é apenas para formar uma elite dentro da igreja, que existem os vocacionados à vida religiosa, ao ministério sacerdotal, os catequistas, enfim, tantas vocações que nós conhecemos. Mas é Deus nos confiando uma missão a favor dos nossos irmãos e irmãs. Por isso, esta dimensão eclesial da nossa vocação é um serviço gratuito que queremos realizar. E sempre de maneira comunitária. Nunca para ser eu o foco, eu o importante, mas é o anúncio do reino de Jesus que queremos fazer. E já a comunidade constituída, comunidade cristã, comunidade religiosa, é um grande testemunho vocacional. É a partir do nosso modo de viver e conviver que nós vamos atrair ou espantar as pessoas para participar desta missão. Às vezes a gente fica um pouco preocupado em algumas comunidades que a gente conhece. É tanta briga, tanta fofoca, que ali pode existir tudo, menos testemunho de que vale a pena seguir esse caminho. Como é bom estarmos juntos. Então nós temos que estar atentos. Se estamos evangelizando, convidando, também a partir do nosso testemunho de vida. E gostaria de falar ainda, com base no evangelho que nós ouvimos, de dois sentimentos que aparecem nesse trecho do evangelho. O sentimento de medo dos discípulos. Se assustam com Jesus andando sobre as águas. É muito natural ter medo. Pedro representa todos nós cristãos. Pedro tem medo. Por isso começa a afundar. Jesus não quer o medo de Pedro. Jesus quer a confiança,
porque ele é também um homem confiante. Não é à toa que Jesus o coloca como o responsável, cabeça do grupo dos apóstolos. Mesmo sendo aquele que nega, mesmo sendo aquele que é frágil, que fracassa, mas que é capaz de estender a mão para o mestre. Não tem problema da gente ter medo na vida. Por sinal, é até bom que a gente tenha algum tipo de medo, senão a gente faria muitas besteiras, né? Não teria limite. O medo acaba sendo também uma forma de segurança da nossa sobrevivência. Porém, a gente não pode parar no medo. É preciso avançar, é preciso se entregar. Isso falando na perspectiva vocacional, não tenha medo de dar uma resposta para Deus que está te chamando. Se Deus te chama para a vida religiosa, se Deus te chama para ser padre, se Deus te chama para ser líder lá na sua comunidade, não fica colocando na balança tudo que é ruim, não. Pense no bem que você vai poder fazer, o quanto você vai aprender, o quanto você vai amadurecer nesse serviço. Deus não chama só os capacitados, é uma frase antiga que a gente cansa de ouvir, né? Mas capacita todos que chama. Deus dá as condições, Deus oferece a sua graça, Deus nos sustenta em todos os momentos. Ele não vai nos deixar afundar, como não deixa a sua igreja. A barca tremula, passa ondas agitadas de perseguições e calúnias, de escândalos. Mas dentro da barca está Jesus. Ele é o mestre. Ele dá a direção para onde nós vamos rumar. O mar agitado existe para todos. Desde quando nós nascemos até quando morremos. Nós vamos passar várias experiências de desafios e dificuldades. Mas o importante é que eu passe do medo para a confiança, para a fé. E o outro sentimento, entusiasmo, admiração que os discípulos demonstram a Jesus, que de maneira geral todos nós temos, mas que também serve como primeiro passo, mas insuficiente para aquilo que é o ideal. Passar do entusiasmo, da admiração para a fé. Fé em Jesus é a proclamação que os discípulos depois farão. Sobretudo reconhecendo na presença dele, sou eu sou aquele que vai trazer segurança, aquele que vai acalmar o mar agitado, aquele que é o sentido da nossa vida. Então nós precisamos sempre perceber qual estágio da minha vida eu estou. Só no entusiasmo, na admiração por Jesus? Olha como é bonito que na igreja tem padre, tem bispo, tem freira, tem catequista. Admirando de longe? E você? Qual é a contribuição que você pode dar? Antes da pandemia passava aqui pelo Santuário Nacional mais de 10 milhões de pessoas. Imagine se todas essas pessoas voltassem para suas comunidades fervorosos na fé, não mais admiradores de Jesus, de Nossa Senhora. O Brasil estaria sendo evangelizado. Então é preciso vir aqui e renovar a fé, confessar Jesus como nosso Senhor, como aquele que acalma o mar da nossa vida, as ondas agitadas, e querer também trabalhar pelo reino dele. É isso que o Evangelho diz, de ir para outra margem, sair das margens que nós estamos acostumados e acomodados, enfrentar novos desafios, experimentar coisas diferentes e boas, não basta ser diferente, boas, que sejam edificantes para nós e para os outros. E termino dizendo então, você jovem que está aqui no santuário, você que está acompanhando e rezando conosco, não tenha medo, seja corajoso, dê esse passo decisivo na sua vida, trabalhar pelo reino, descubra a sua vocação. Não vou dizer para você, venha ser padre, se for, também, venha ser irmão, mas seja um bom cristão, alguém que vai contribuir com a igreja, com a sociedade, vivendo a sua vocação que Deus te dá, convite que Ele te faz. Mas venha com muita generosidade. Não venha para receber, venha para oferecer.
Não venha para se acomodar, venha para trabalhar. Que Nossa Senhora, Mãe das Vocações, nos abençoe. Assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com o coração sincero e humilde, Senhor, nos colocamos diante de vós, na esperança que, ouvindo as nossas preces, possamos viver e crescer em comunidade. E com isso, construir um mundo mais fraterno, justo e inclusivo. A cada pedido iremos rezar: Senhor, ouvi nosso clamor. Todos, Senhor, ouvi nosso clamor. Para que, exemplo de São José, todos os pais que hoje celebram o seu dia possam viver a beleza de sua vocação à paternidade, no diálogo familiar e no incentivo e orientação dos filhos, para fazerem as melhores escolhas de suas vidas. Rezemos com fé. Senhor, ouvi nosso clamor. Para que os jovens possam assumir corajosamente o desafio de serem construtores de um mundo mais inclusivo e solidário, na certeza de que o chamado de Deus, feito a cada e com generosidade respondido, os fará encontrar o verdadeiro sentido de suas vidas. Rezemos com fé. Senhor, ouvi nosso clamor. Para que os jovens tenham a coragem de avançarem para as águas mais profundas da vocação, quando surgirem os medos e inseguranças, confiando na presença constante de Cristo em suas vidas, possam dar seu sim convicto, com um coração generoso e destemido ao chamado de Deus para segui-lo. Rezemos com fé. Senhor, ouvi nosso clamor. Para que na simplicidade e humildade de nossos atos e ações, possamos perceber a presença amorosa e singela do Senhor da Messe, que nos pede para colocarmos-nos sempre a caminho, para sermos pessoas do encontro com os mais necessitados. Rezemos com fé. Senhor, ouvi nosso clamor. Para que neste terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil, possa despertar santas vocações para diversas pastorais de nossas comunidades, bem como a vida religiosa e sacerdotal. Rezemos com fé. Senhor, ouvi nosso clamor. Tudo isso depositamos em vossas mãos, ó Pai, com a confiança de filhos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Irmãs e irmãos queridos, agora tem início a liturgia eucarística da mesa da palavra. Vamos preparar o altar da vida e com os dons do pão e do vinho nós apresentamos a nossa vida, os aniversariantes deste dia. A vida hoje é a vocação do papai. Você, querido pai, a sua tarefa, a sua missão, quando também nós ofertamos todas as nossas famílias. Fonte de vocações, é o início da Semana Nacional da Família. Vamos ofertar essa juventude alegre, simpática, que aqui conosco participa. Ofertemos a esperança vocacional no início desta semana, de nossas congregações, nossas dioceses. E ofertamos você que é da família dos devotos. A nossa vocação é evangelizar.
você também é chamado a fazer parte desta família. Entre em contato 0300 210 1210. Muito obrigado pela sua generosidade. Enquanto nós cantamos, ofertamos aqui na Basílica, dirigindo-se nos cofres, faça também esse gesto concreto. Cantemos na alegria de ofertar. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento, a minha força, minha fraqueza. Eu fui chamado para a doação. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Continuemos rezando, irmãos e irmãs, para que a nossa Eucaristia, nossa ação de graças, seja acolhida por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, o que estamos celebrando é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, nossos pais falecidos, e de todos aqueles que já partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Estendendo a nossa mão, coloquemos também nesse gesto toda a nossa vontade, o nosso desejo em servir aos irmãos e irmãs, aceitando o convite de Jesus. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Conforme ouvimos na segunda leitura, Paulo não esconde a sua chateação, a sua decepção com os judeus que não reconhecem Jesus, o Messias, o enviado. Às vezes podemos também nos perguntar, se assumíssemos a nossa vocação, Jesus seria muito mais conhecido. Então, pedindo essa graça, rezemos como o Senhor nos ensinou.
Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz de Jesus, que acalma todas as ondas do nosso mar bravio, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, que estamos numa barca que não foi abandonada, mas a barca está junto do Mestre, de Jesus, aquele que nos dá coragem, aquele que alimenta a nossa confiança, a nossa fé. É Ele, Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Queridos, momento da nossa comunhão, estamos unidos em Cristo e fortalecidos pelo pão da vida que vamos receber agora nesta Eucaristia. Queremos seguir o Senhor, vencer os medos e que o seu reino vá em frente. Então, aproxime-se dos corredores centrais da Basílica, diante dos ministros, faça a sua comunhão, para que tenhamos corações ardentes e pés a caminho. E você que está sintonizado pelos meios de comunicação, também faz a sua comunhão espiritual. Enquanto comungamos, vamos cantar juntos com o coral dos Romeiros de Nossa Senhora. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, eu no leme Jesus a remar.
Quantas vezes enfrentei o perigo no meu barco de sonho a singrar, Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz, eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou, e partimos para onde Ele quis. Tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Viver o chamado de Deus, porque vocação é graça. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso pai e fundador dos missionários redentoristas, dizia assim: minha gente, vocação acertada é vida feliz. Quem tem Jesus no barco da vida não teme a tempestade, responde ao chamado do Senhor, que é iniciativa divina. Vamos rezar nesse momento, no ano vocacional, no mês das vocações, porque família é fonte de vocações. E aí na sua família, ô vovó, pai, mãe, chama o seu neto, o seu filho, fala que está tendo uma maravilhosa celebração vocacional. Convide-o para ser um padre, um religioso, uma religiosa. E é para isto que rezaremos, pedindo mais operários para a messe do Senhor. Acompanhemos a oração vocacional. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazei os corações arderem e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para vocações ao ministério leigo, ao matrimônio e à vida consagrada e aos mistérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém, que assim seja. Dê a sua resposta com alegria. Entre em contato a 12.com/vocacional. Tem vaga nas nossas congregações, né, irmãs? Venha você também, jovem, responder o chamado que o Redentor te faz. E participe conosco ao longo dessa semana vocacional que está se iniciando hoje. Com o presidente da nossa celebração, oração pós-comunhão. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, o vosso sacramento que acabamos de receber nos traga a salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida aqui no altar central, vamos a ela nos consagrar. Nossa Senhora disponível ao chamado a partir da sua fé. Obrigado, Mãe Aparecida, pelo seu sim. Nos acompanhe na caminhada vocacional desta semana. Consagremo-nos à Mãe querida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo,
em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Acenando para a mãe querida, bênção para os papais, para a família dos devotos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Todo o santuário, forte e bonito. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, venha sobre todos nós, as nossas famílias, a paz, a alegria e a saúde deste Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora bem bonito, manifestando a nossa alegria. Quem é devoto da Padroeira do Brasil, diga eu. Salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva a Mãe das Vocações. E agora mais palmas, mais forte, mais bonito, aquele que nos chama. Viva Cristo. Viva o Santíssimo Redentor. Viva o Papai. Viva as nossas famílias. Viva a vida. E viva os romeiros de Nossa Senhora. E uma salva de palmas à Santa Dulce dos Pobres, nesse dia 13 de agosto, dia da sua festa. Ô irmão, irmã, que festa, hein? Que celebração bonita, por causa da sua fé. Você presente aqui no santuário e você que participou conosco. Uma semana abençoada. Assim demos a abertura da 54ª Semana Vocacional, que será realizada amanhã. Na missa das 9 você vai celebrar conosco. E ao longo de todos os nossos programas dos meios de comunicação, vamos falar também sobre vocação. Uma semana feliz para todos vocês. Boa noite. Subiremos a montanha, cantando o hino do ano vocacional. Passaremos dia e noite em oração.